Pessoal, nós vamos resolver agora então os problemas 1836 e 1844, ou seja, os problemas 36 e 44 do capítulo 18 do livro Química, a natureza molecular da matéria, James Brad e outros autores, enfim, tá certo? No caso é a sexta edição, tá certo? Esse livro ele existe traduzido para o português, salvo engano pela LTC, mas enfim, a edição não é a sexta, é uma edição anterior, não me recordo agora qual, mas enfim, vamos resolver aqui sexta edição, né? A numeração que aparece aí dos problemas é da sexta edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, o problema 1836 então nos diz o seguinte: um sal de fórmula MX tem um KPS de 3,2 vezes 10 a menos 10. Outro sal pouco solúvel, né, de fórmula MX3, deve ter qual valor de KPS, né, se as solubilidades molares dos dois sais forem iguais, né, qual deve ser o KPS de MX3, sendo que MX e MX3 teriam iguais solubilidades molares. Né? Então, sal MX vai se ionizar aí, enfim, em M+, e X-. Né? O KPS, então, seria o produto das concentrações molares de M+, e X-. Isso é igual a KPS, né? 3,2 vezes 10 a menos 10. O X, então, que tanto é a concentração de H+, perdão, de M+, quanto de X-, enfim, que é igual à solubilidade molar desse sal, é a raiz quadrada do KPS, daria então 1,788, 1,79, né? Vezes 10 a menos 5. Essa é a solubilidade molar do sal MX. Né? Mas foi dito então que, enfim, é pedido que calculemos o KPS para o sal MX3, assumindo que a solubilidade molar de ambos os sais são iguais. Né? O sal MX3 então vai se ionizar aí em M mais 3 e 3 mols de X-. Né? KPS seria a concentração de M3 vezes a concentração de X- ao cubo. Né? Bom, sendo essa concentração desconhecida, X, né? Mas a concentração de M, né, mais 3 é X, a concentração de X- é 3 vezes maior, então é 3x, e além disso essa concentração deve estar elevada ao cubo, que é o coeficiente estequiométrico, tá certo? Do ânion. Né? Ficou um pouco confuso aí, porque X incógnita e o sal também, né? O ânion está como X, mas ok? Não confundir, né? O X aí na nossa última equação é a nossa incógnita, né? Bom, então a concentração do M mais 3 é X, a concentração do ânion é 3 vezes mais, então é 3x, e além disso deve estar elevado ao cubo, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então KPS é igual a 27x4, mas quem é X nesse caso, né? É a concentração molar de M mais cada mol de M mais 3 na solução, mas cada mol de M mais 3 é resultado da dissolução de 1 mol, né, do sal MX3. Ou seja, X é tanto a concentração de M mais 3 quanto a solubilidade molar do sal MX3. Né? Fazendo as contas, então, o X, nesse caso, sendo a solubilidade molar de MX igual a de MX3, esse X, então, é 1,788 vezes 10 a menos 5. Fazendo as contas, então, o KPS para MX3 é 2,76 vezes 10 a menos 18. Se você quiser deixar só com uma casa decimal após a vírgula, 2,8 vezes 10 a menos 18. O problema 1844, então, nos diz o seguinte: calcule a solubilidade molar do hidróxido de magnésio em uma solução que é básica, né? Como teria que ser, enfim, né? Hidróxido de magnésio é uma base, mas enfim, o pH da solução é 12,5. Né? Lembrar que o hidróxido de magnésio, solubilizando-se, enfim, vai gerar 1 mol, né? 1 mol de hidróxido de magnésio, se solubilizado, enfim, geraria 1 mol de íons magnésio e 2 mol de íons OH-, né? O KPS para o hidróxido de magnésio, né? Enfim, o valor fornecido no próprio livro do James Brad é 5,6 vezes 10 a menos 12. Né?
E isso é igual à concentração de íons magnésio vezes a concentração de OH-, sendo que a concentração de OH- deve estar elevada ao quadrado, porque, enfim, esse é o coeficiente estequiométrico dos íons OH-. Né? Bom, o pH é 12,5, pH mais pOH igual a 14. Se o pH é 12,5, então o pOH é 1,5. Lembrar que pOH é menos o log da concentração de OH-. Se o pOH é 1,5, né? Enfim, utilizando as propriedades de logaritmo, então a concentração de OH- é 0,0316 molar. Né? Então, o KPS, que é 5,6 vezes 10 a menos 12, é igual a X, né? Que é a concentração de íons magnésio, que eu não sei qual é, multiplicada pela concentração de OH- elevada ao quadrado. A concentração de OH- acabamos de calcular. Bom, mas cada mol de hidróxido de magnésio que solubiliza libera em solução 1 mol de íons magnésio. Então a concentração de íons magnésio é igual ao número de mols de hidróxido de magnésio que solubilizou, ou seja, é igual à solubilidade molar do hidróxido de magnésio, que é justamente o que é pedido. Né? Fazendo os cálculos, X, que é tanto a concentração de íons magnésio em solução quanto a solubilidade molar do hidróxido de magnésio, é 5,61 vezes 10 a menos 9. Né? Mas enfim, 5,6, né? Vezes 10 a menos 9. Perfeito? Obrigado então e até o próximo exercício.